Boa tarde a todos. Estamos iniciando. Na verdade, não. Só não vou utilizar o termo estamos iniciando mais um episódio do Agora Podcast, porque isso implica um ato de continuidade. Mas não é isso que está acontecendo bem aqui. Na verdade, o que está acontecendo é um ato de interrupção de algo que estava parado há muito tempo. Essa coisa que estava parada era o Agora Podcast. Então, não é um ato de continuar algo, mas um ato de interromper uma coisa que estava parada há algum tempo. Não. Então, retornando às atividades do Ágora, eu sou muito grato aos meus amigos que me acompanham por aqui, mesmo que não sejam muitos, ainda assim, agradeço a Deus pela vida deles. E eu quero mandar um salve logo de começo para alguns deles. O primeiro é o meu amigo João Pedro, porque é ele que edita os áudios do Ágora Podcast. Então, o primeiro salve vai pro meu amigo João Pedro. Gosto muito de você. E o segundo salve vai pro José Janel. O cara mais cinéfilo do mundo. Não, do Brasil, né? Porque do mundo é o Arthur Tuoto. Um salve também pro Cauã Batista. E um salve pra minha amiga Laranjinha. Então, é isso. Agradeço muito, muito por vocês. E também quero mandar um salve pra um cara que eu não conheço ele, mas ele comentou há um mês atrás, no último vídeo do Ágora, que foi uma introdução à filosofia do Heidegger. Ele estava pedindo para que a gente continuasse o projeto de lançar mais vídeos no Ágora. Então eu agradeço muito a você. Não estou lembrado agora o nome do perfil do YouTube, mas eu agradeço muito pela sua vida. Tá bom? Muito obrigado. Bom, pessoal, essa ideia de retomar o projeto do Ágora não veio de algo sistematizado, em que eu estava tentando programar tudo. Então eu vou voltar ao Ágora. Não, muito pelo contrário. Na verdade, isso veio de um pensamento banal. Então agora, como eu estou de férias, estou livre da escola, de alguns afazeres temporariamente da escola, então eu resolvi novamente voltar ativa aqui no Ágora. Então, primeiramente, eu quero já deixar um parêntese aqui para as pessoas que nos acompanham, porque a proposta inicial do nosso canal é tratar sobre filosofia, seja ela contemporânea, moderna, clássica, medieval. É basicamente a ideia primeira que eu e o João Pedro demos ao Ágora Podcast de tratar sobre filosofia. E eu não vou mudar isso, eu não vou tentar desmembrar a tradição do canal. Eu vou continuar falando sobre filosofia, só que eu quero colocar mais alguns adendos entre todas essas áreas de pensamento, essas áreas de conhecimento que eu vou tratar aqui. Bom, e o que eu queria falar também, além da filosofia, é sobre algumas coisas que eu também me interesso, que são iguais à filosofia, que na ciências humanas a gente chama isso da ciência vizinha. Mesmo que a gente não compreenda a filosofia como uma ciência, assim, ao pé da letra, como, por exemplo, compreendia o Fichte, o Hegel, e que mais tarde o Heidegger ele vai dizer, a filosofia não é uma ciência como o Fichte e o Hegel pensavam. Muito pelo contrário, a filosofia ela vai por um caminho muito diferente. Fechando esse parênteses, eu quero dizer que, além da filosofia, eu quero tratar também sobre literatura. Literatura é uma coisa que eu me interesso muito também. Eu amo ler história. E tem um ponto aqui. Eu só gosto de literatura clássica. Não gosto, assim, de coisa modernete, não. Tá, eu gosto também de alguns autores contemporâneos, como é o caso acho que alguns autores contemporâneos eu gosto muito, assim, do mundo atual, que de 2000 para cá, que eu até quero tratar contemporâneo, de acordo com essa data específica de 2000 para cá. Eu gosto muito do Philip Roth, já escrevi um texto sobre ele no Medium, sobre a literatura dele, e eu gosto muito dele. Então acho que esse é um dos únicos autores assim, contemporâneos que eu conheço. Faleceu em 2018, Philip Roth. Sobre literatura e também sobre mais um outro ponto, sobre história. Sobre história. Quero tratar aqui também com vocês sobre história. Então eu quero me dedicar de verdade
a não somente trazer vídeos de filosofia, mas também fazer uma síntese entre esses pensamentos e trazer vídeos que misturam. Por exemplo, vou falar sobre São Tomás de Aquino, vou falar sobre São Crisóstomo. Então, eu vou ter que citar todo um contexto histórico em que eles viveram e a literatura em que eles estavam acostumados. Então, por exemplo, qual que era a literatura do tempo de São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino, a literatura que ele tinha era uma literatura totalmente, como é que eu posso dizer? Uma literatura que ela era meio mundo dividido. Porque, assim, São Tomás de Aquino, ele vai ter contato com as obras do Aristóteles depois da expansão que tem. Tem uma expansão cultural que a gente conhece na Idade Média, em que o mundo oriental e o mundo ocidental, eles vão se entrelaçar. Não era um mundo dividido. Então, isso que eu quero dizer quando tratar sobre filosofia e história e literatura de uma mesma maneira, eu não vou estar simplesmente separando essas ciências. Eu vou estar pegando elas e fazendo uma síntese. Porque, tipo assim, não tem como separar a filosofia e a história e a literatura, porque elas estão imbricadas em si mesmas. Acho que vocês compreenderam esse ponto, né? Bom, sobre o que eu quero tratar hoje, como eu falei, eu não vim para cá com um pensamento sistematizado do que eu queria tratar, do que eu queria conversar, do que eu queria falar com vocês. Mas eu tenho uma ideia de algo bem breve, assim, só como uma reapresentação do canal novamente, para que a gente venha se familiarizar. Bom, esses dias eu tenho lido bastante, mais do que normalmente, porque normalmente eu ia para a escola, etc. E agora eu estou livre. Bom, e eu falei que escrevi um texto sobre o Philip Roth, um dos meus autores favoritos, Philip Roth. E nesse texto eu falei sobre um aspecto literário que eu gosto muito, que é uma espécie de experiência narrada. Uma experiência narrada. No sentido de que, quando nós pegamos as obras do autor Philip Roth, a gente vai ver que quase todos os personagens protagonistas, eles compartilham do mesmo ideal, da mesma cosmovisão que o próprio Philip Roth compartilha. Entende? Então, por exemplo, a gente pode pegar um livro dele muito famoso, que é o Complexo de Portnoy. O Complexo de Portnoy, o Philip Roth, ele vai apresentar um protagonista que é literalmente idêntico a ele, que é o Alexander Portnoy. Bom, idêntico em que sentido? Quando a gente vê assim, a biografia do Alexander Portnoy, ele vai falar ao psicanalista sobre alguns fatos da sua vida, sobre onde ele mora, como se desenvolveu a doença sexual que ele tinha. Na verdade, não uma doença sexual, mas uma patologia sexual no sentido de uma ambição, como é que eu posso dizer, neurótica, como dizia o próprio Freud. Quando eu falo assim, de doença sexual, a gente pode imaginar uma doença física. Mas no caso do Alexander Portnoy, a patologia sexual dele era algo ligado ao que a gente pode compreender como uma patologia mental, uma patologia de neurose mesmo, do que ele compreendia como a sua sexualidade. Bom, então a gente vai ver que esse Alexander Portnoy, ele se apresenta ao psicanalista de uma forma bem simplória. Ele vai dizer: eu sou um homem comum. A gente sabe que eu não é um homem comum. Eu morava, quando criança, em uma cidade chamada New York. New York é uma cidade, na verdade, que fica localizada em Nova Jersey. E foi lá que o Philip Roth cresceu. E a gente vai ver não somente no Complexo de Portnoy, que é retratada essa cidade, mas também quase todas as obras do Philip Roth vai aparecer. Os protagonistas, eles são judeus e eles se integram nessa sociedade, nessa cidade de New York, que fica em Nova Jersey. E é muito interessante esse conceito que eu percebi. Na verdade, não sei se eu fui a primeira pessoa a perceber, mas eu fui a primeira pessoa a escrever sobre isso no Medium, sobre uma forma de experiência narrada. E a experiência narrada é literatura. Porque Philip Roth, quando ele trata desses protagonistas, desses personagens como um todo, ele não está simplesmente querendo dizer que
ele está querendo contar uma história, querendo contar um fato, um ponto de vista que ele compreende. Muito pelo contrário, eu deixei muito claro que lá no último parágrafo, que Philip Roth, ele não estava tentando cumprir uma ambição sua, simplesmente escrever uma obra em que retrata o que ele sofreu, o que ele viveu em sua vida. Muito pelo contrário, eu disse que Philip Roth, ele entregou de corpo e alma à literatura. E quando ele se entrega de corpo e alma, a gente tem umas obras fantásticas, como, por exemplo, o Teatro de Saba, que é uma das obras assim mais polêmicas da história da literatura, Complexo de Portnoy, que não deixa de ser tão polêmico ainda, e uma das minhas favoritas, que é A Pastoral Americana, que foi a última que eu li. Simplesmente épico. Bom, só que o Philip Roth, ele não é a única pessoa que, de fato, não é o único escritor que teve essa compreensão de escrever literatura baseada no que ele queria experimentar de si próprio, do seu ser. Eu quero citar aqui um trecho do Dom Casmurro. Todo mundo aqui conhece Dom Casmurro. Não precisa apresentar Dom Casmurro porque todo mundo conhece. Diz assim: contando aquela crise do meu amor adolescente, sinto uma coisa que não sei se explico bem, e é que as dores daquela quadra a tal ponto se espiritualizaram com o tempo que chegam a diluir-se no prazer. Não é claro isto, mas nem tudo é claro na vida ou nos livros. A verdade é que sinto um gosto particular em referir tal aborrecimento, quando é certo que ele me lembra outros que não quisera lembrar por nada. Esse trecho de uma obra do Machado de Assis, Dom Casmurro, é o Bentinho recapitulando o que aquilo significava. Ele já está no final da vida, ele já está no final do livro, também da vida dele, até porque, assim, a gente não tem de fato uma idade do Bentinho que vai explicar se ele era velho ou idoso. Talvez não tenha, não estou lembrado, há muito tempo eu li o livro, tenho que reler ele ainda. Mas no momento em que o Bentinho escreve o livro, Dom Casmurro escreve o livro, alguns personagens já tinham morrido, como é o caso do próprio Escobar e da própria Capitu. Então, ele vai se lembrar, ele fala desta quadra, as dores daquela quadra a tal ponto se espiritualizaram com o tempo. Essa quadra significa o local, a rua onde ele morava, que era a Rua de Mata Cavalos. E essa rua é muito famosa, assim, tanto na vida real quanto na literatura, porque cerca de aproximadamente 300 vezes o Machado de Assis vai estar a Rua de Mata Cavalos. Bom, e com tudo isso, toda essa descrição da Rua de Mata Cavalos, não é simplesmente algo simplório. O Machado de Assis, ele está fazendo uma coisa totalmente igual ao que a gente pode compreender com o que o Philip Roth queria tratar. O Machado de Assis, quando ele coloca Bentinho em toda essa situação, dizendo que aquilo que ele havia experimentado na infância, aquilo que ele havia experimentado na sua idade adulta, aquilo se espiritualizou de tal modo que agora fere ele no presente. E é isso que creio eu, é uma das minhas crenças, assim, que a literatura, ela tem esse poder de espiritualizar. E é muito claro em qualquer obra de literatura que, a partir do momento em que um homem ele entra em contato com uma leitura, entra em contato com a escrita, seja qualquer tipo de escrita, ele vai totalmente pender ao lado de escrever sobre sua própria experiência. Literalmente, isso acontece. Isso acontece. Então, veja, não é somente Philip Roth que vai tratar da vida dele como uma escrita literária. Ele não vai, não é simplesmente só ele que vai subscrever a sua vida num papel. São muitos autores. Como eu citei, só para começar, o Machado de Assis, Dom Casmurro. Eu quero citar outra aqui que eu gosto muito. É uma das minhas favoritas, que é a Clarice Lispector. Todo mundo sabe, todos os meus colegas sabem,
que a Clarice Lispector é a minha escritora brasileira favorita. E eu não tenho, assim, um consenso da minha obra favorita dela. Mas o qual eu mais gosto, mas não significa que seja a preferida, é A Paixão Segundo GH. Bom, de que forma a Clarice Lispector ela vai transformar a sua vida também em uma narrativa literária? Bom, eu quero, primeiramente de tudo, explicar de que forma que a Clarice Lispector ela trabalha com a literatura. É muito diferente, porque, veja, a Clarice Lispector, ela sendo também uma escritora da terceira fase, do final do modernismo, ela é muito diferente do que a gente encontra. Ela é muito diferente da Hilda Hilst também, da Cecília Meirelles, da Lígia Fagundes Telles. É literalmente diferente. Porque, veja, quando a gente lê, por exemplo, Cecília Meirelles, a gente vai ler os contos, as poesias, as crônicas, os romances que ela escreveu, são todos idênticos. Veja, pode pegar qualquer autor, pode ser da primeira, da segunda, da terceira fase do modernismo, que vai ser totalmente idêntico ao que a gente entende como processo literário. Porque, veja, tem um padrão de escrita, tem um padrão de forma de texto em que eles vão convergir a um certo ponto de serem quase totalmente iguais. Só que, no meio de toda essa tradição literária, tem a Clarice Lispector. A Clarice Lispector, ela chega de forma assim avassaladora na literatura. Veja, a coisa assim, mais diferente que a gente tem na literatura brasileira, para quem entende a literatura brasileira, a gente vai compreender que a Clarice Lispector é um marco na literatura brasileira, porque ela é aquela mulher que trouxe o fluxo de consciência. Veja, o fluxo de consciência ele foi adaptado de tal modo pela Clarice Lispector que nem o próprio William Faulkner, nem a Virginia Woolf usaram o método de fluxo de consciência tão bem quanto a Clarice Lispector. Porque a gente vai ver, tem um padrão de uso do fluxo de consciência que é assim: eis um personagem, o personagem tá no monólogo. Bom, o personagem não precisa estar no monólogo para que haja a interação do fluxo de consciência. Muito pelo contrário, pode acontecer como, por exemplo, aconteceu no próprio romance da Clarice, em que a Macabeia está conversando com o Olímpico de Jesus e ela acaba se perdendo nos seus próprios pensamentos. Certo? Só que tem um porém entre tudo isso. É que o fluxo de consciência, antes daquele aspecto, ele era usado como um monólogo, em que o personagem que estava inserido essa controvérsia do fluxo de consciência, ele estava somente ele isolado nesse texto. Era basicamente um monólogo. Não que realmente seja literalmente um monólogo, como é o caso das obras de William Faulkner, por exemplo. Nós temos muitas obras de William Faulkner que vão tratar sobre o fluxo de consciência, sobre a forma como o homem ele tem essa capacidade de agir e pensar como ser, só que de forma totalmente só. Só que a Clarice Lispector ela vai revolucionar o fluxo de consciência de tal forma que fica até difícil de tentar conceber de que forma ela pensou naquilo. Claro que não é somente a forma de tratar, a forma de articular um texto que foi inovador da Clarice Lispector. Clarice Lispector trouxe muitas coisas, entre elas um romance que é A Paixão Segundo GH, a qual eu também trato Paixão Segundo GH de forma similar, de forma parecida com que Machado de Assis tratou Dom Casmurro, e a forma como Philip Roth tratava suas obras, a partir de um ponto de experiência. Bom, a Clarice Lispector começa o livro assim. Ela dirige esse livro, ela começa dirigindo esse livro ao que ela chama de possíveis leitores, dizendo que aquele livro é como um livro qualquer, mas que ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada, diz ela. Só que se a gente considerasse apenas o fio do enredo que é dado ao livro, com certeza A Paixão Segundo GH da Clarice Lispector talvez fosse mesmo um livro qualquer. Mas um passo para dentro do romance e a gente encontra, como é que eu posso dizer, uma narração em primeira pessoa.
O livro é narrado em primeira pessoa, em que a personagem é a GH. E aqui que entra uma coisa fantástica. É porque, assim, diferentemente de qualquer obra do modernismo, a Clarice Lispector ela vai tratar da filosofia do ser. Isso aqui é muito raro. Isso aqui é muito raro. Principalmente na nossa filosofia brasileira, da nossa literatura brasileira. Não existe, por exemplo, um personagem entrando em um devaneio de si mesmo para tentar conceber o que ele é de fato. Isso não existe. A gente pode pegar alguns casos, como por exemplo A Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, em que os personagens têm um monólogo, toda aquela depressão, naquela tristeza, eles tentam desvendar o próprio mistério. Tá, ok. Só que isso é muito diferente do que uma filosofia. A gente sabe que a forma como Álvares de Azevedo tratava a literatura, tratava tudo aquilo, era de uma forma romântica, até porque ele era do romantismo, do ultra-romantismo, do mal do século, o spleen, como chamava. Só que, além dessa obra do Álvares de Azevedo, a gente tem outro autor que também chega bem perto disso, que é o próprio Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos, a gente pode pegar qualquer obra dele que fale sobre algum romance e tal, mas aqui eu quero citar um espetacular, que é o Angústia. Angústia e o São Bernardo. São livros parecidos, são livros que são construídos de uma mesma forma literária, com personagens diferentes, só que a forma como o velho Graciliano Ramos vai tratar a questão dos personagens, ela é singular. Porque, assim como a gente encontra em Angústia o Julião Tavares, assim como a gente encontra em São Bernardo a questão da autoconsciência, veja, em meio a tantos problemas, em meio a tantas bagunças, misérias, o Graciliano Ramos ele vai sustentar a literatura dele em uma coisa, no sujeito. É literalmente isso. A gente compreende também isso em Vidas Secas. O Graciliano escreveu esse romance espetacular, que é Vidas Secas. Espetacular, assim, porque eu sei que é espetacular, mas eu ainda não li, infelizmente. Mas eu tenho que ler, se Deus quiser, Vidas Secas. Então, de que forma é que a Clarice Lispector, diferentemente desses autores, ela vai desvencilhar essa tradição de tentar articular um personagem de forma, como é que eu posso dizer, de uma forma tradicional, literalmente de uma forma tradicional. Bom, a filosofia do ser, contida em Clarice Lispector, ela é uma base para que a gente compreenda a própria Clarice Lispector. Porque se vocês viram, leram a biografia da Clarice, ou se vocês viram a última reportagem, aquela última entrevista que ela deu, ela é uma mulher muito misteriosa, ela é uma mulher muito oculta, e a gente pode ver também nas crônicas, nas frases que ela continha, que ela falava, que ela falou, por exemplo, que ela encarou o ESD, ela encarou a morte, e mesmo assim ela continuou viva. Veja, esse aspecto, ela era aquela mulher muito diferente. Ela era uma mulher assim espetacular e muito misteriosa. Tem uma reportagem de um homem que ainda é vivo, que era o arquiteto dela. E ele falando como que era conviver com aquela Spectre, porque de uma hora para outra ela mandava mudar os móveis, os cômodos de lugar, porque ela não estava satisfeita com aquilo. E ele deu essa entrevista justamente para dizer como que aquela mulher, ela era estranha. Ela era, como é que eu posso dizer, de uma forma muito não banal, uma forma assim, bizarra com esse aspecto. E de que forma é que ela vai tratar de si mesma como experiência neste livro? Bom, a personagem principal, a gente não tem o nome dela, a gente não conhece o nome dela, mas ela é tratada com um nome GH. GH. Bom, a gente encontra essa personagem em um estado de absoluta concentração e dilatação interior.
após do que a gente poderia chamar de uma experiência limite do que ela sofreria no romance. Veja, o livro começa com uma limpeza em que essa limpeza ela está ocorrendo em uma casa. Essa casa é da GH, da protagonista, só que não é ela que está efetuando a limpeza. É a empregada dela que está efetuando essa limpeza e ela vê uma barata. Só que ela vê uma barata logo depois de mandar a empregada embora. Isso é algo principalmente importante para a obra. Porque é a partir dessa barata, é a partir desse bicho miserável que o romance vai se construir. Bom, então a GH vê essa barata e a empregada já tinha ido embora, não tinha a possibilidade dela limpar. Então ela, enojada do inseto, decide esmagá-lo. E ela esmaga ele contra a porta do armário. E o momento decisivo do enredo e do discurso culmina quando GH ela acaba devorando a massa pastosa e branca. Que é realmente isso que eu estou dizendo, que vocês estão pensando. A barata morta. E esse gesto, ele desencadeia a desmontagem humana da personagem. E lhe impõe uma certa incompreensão súbita. E do que ela vai dizer dessa construção difícil que é viver. Cara, é de forma espetacular que a Clarice Lispector ela vai tratar o seu mistério, o seu coração, do que ela sentia com a literatura. Ela vai colocar toda a sua alma na GH. É muito incrível. Esse é um livro que eu recomendo. Eu não quero falar mais, porque senão eu vou acabar falando o livro todo. Então esse é um livro que eu acho interessantíssimo para que compreenda essa questão da literatura narrada com a minha experiência, a experiência do autor, entendendo? Bom, e o último livro que eu quero tratar aqui é O Processo. Foi o último livro que eu li, O Processo. Ele é de um escritor muito famoso, que é o Franz Kafka. Não sei se estou falando o nome dele certo, mas não estou nem aí não. Franz Kafka. Bom, o Kafka, ele é aquele homem que a gente pode dizer como o filho do seu tempo. Porque ele viveu um tempo sombrio. Bom, relativamente sombrio. Para algumas pessoas mais, por exemplo, céticas, mas em questão religiosa, vamos dizer que ele viveu um momento simplesmente fantástico. Porque ele viveu no momento do Freud, viveu no momento do Nietzsche, um momento posterior ao do Nietzsche, na verdade. Ele viveu na época do Feuerbach. Veja, todos esses filósofos assim, de linha materialista, ateísta, marxista, eles viveram nessa época. E a época que o Kafka viveu não era somente sombria, como eu trato, somente por isso, mas sim pelo que ocorria. Veja, o Kafka, ele contemplou alguns dos eventos mais catastróficos da humanidade, como, por exemplo, o assassinato da imperatriz chamada Sissi por um anarquista italiano. E ele viu também o começo da Primeira Guerra Mundial. Claro que isso vai impactar muito o Kafka. Ele viu o assassinato do rei Francisco Ferdinando. Então, veja, a partir do momento, Kafka, ele é aquele homem que ele contempla as coisas com os próprios olhos. Ele não lê, ele não faz viagens para fotografar, ele contempla aqueles episódios históricos literalmente, face a face. Tudo isso aconteceu. O assassinato da imperatriz Sissi e o assassinato do rei Francisco Ferdinando, que acaba desencadeando na Primeira Guerra Mundial. Veja, esse momento tão materialista, tão sombrio, em que parecia que Deus não estava presente na humanidade, era essa a época que Franz Kafka viveu. Então, veja, de que forma que o Kafka ele vai atribuir isso à literatura, para que eu diga a vocês de que forma que Kafka também ele vai empregar a literatura como uma experiência de si mesmo. Entende? Então, a primeira obra que eu quero tratar aqui, como falei, é O Processo. Bom,
um pequeno resumo do livro para que vocês entendam, e logo após eu explicarei do porquê que eu acho que isso é adaptado, é uma forma da experiência do ser empregada no papel, que o Kafka, em seus emaranhados de sua mente, do seu inconsciente, transformou. Veja, ó, o livro vai falar sobre Joseph K., um homem chamado Joseph K. E ele era um funcionário muito exemplar, tanto que ele trabalhava num banco muito famoso, e ele tinha um cargo assim que ele tinha que trabalhar muito, de grande responsabilidade. Então, Joseph K., ele desempenhava sua função com muita dedicação. E essa razão de empenhar esse trabalho dele com muita dedicação, que levou ele em pouco tempo a crescer muito na empresa. Então, em uma certa manhã, na manhã que ele completara 30 anos, o Joseph K., ele foi detido, ele foi preso no seu próprio quarto. E tem um ponto interessante, porque quando o Joseph K., no início do livro, acorda e ele chama... Na verdade, ele não chama, ele sente falta de uma personagem que era a sua empregada, porque sua empregada sempre levava comida, sempre levava aquilo que ele precisava todas as manhãs, sem falta. Então ele fica meio que desconfiado do que estava acontecendo. Então o Kafka, narrando o livro, vai deixar muito claro que aquela manhã ela não tinha aparecido para deixar o que Joseph K. precisava. O café da manhã. E ele foi detido no próprio quarto por 2 guardas. E de uma forma totalmente horrível. O romance ele vai se dar nessa história do que acontece, do que está acontecendo, qual que é o problema que eu estou inserido. Claro que isso na visão do Joseph K. Claro, e por que não tem outra visão também? Perdão. Bom, e a partir desse momento inicia o pesadelo do Joseph, que foi preso sem ter feito mal algum. Só que tem um ponto interessante. De princípio, o Joseph K. ele imaginava que era uma brincadeira dos colegas dele de banco. Pois, assim, ele era um cara tão exemplar que ele acreditava, eu também acredito, eu gostei muito do personagem, muito interesse, assim, familiar por ele. Eu acredito que ele não fez nada de mal. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. E de início, eu realmente também pensei, junto com o Joseph K., que aquilo ali era engano. Engano não, uma brincadeira, na verdade. Porque o engano não poderia ter acontecido com ele também. Mas não era uma brincadeira nem um engano. Então ele acaba entrando uma amargura sem fim. De uma forma assim que ele vai passar toda a obra, todo o resto da vida dele tentando descobrir do que ele tinha feito para ser preso sem motivo algum. Já que ele era um cidadão tão exemplar, tão amoroso e tão, assim, com tanta responsabilidade, como nós vimos, de desempenhar uma função totalmente elevada em um banco. Então, ele ainda tendo aquela confiança dele dissolvida, de que aquilo não passava de uma brincadeira, não passava de um engano, ele acreditava que, ainda assim, que era um mal-entendido, e que isso seria esclarecido se ele fosse convocado para um interrogatório. Só que isso aconteceu. Ele foi chamado para um interrogatório. Só que ele estava muito errado do que ele pensava que seria engano. Ele deparou-se com um cara muito rude, muito agressivo, que ameaçava ele e fazia chantagem. E mesmo com tudo isso, o Joseph K. ainda exigia esclarecimento. Porém, para as pessoas que leram o livro, isso foi inutilmente, assim, de forma inútil, ele pediu esses esclarecimentos. Ele ainda ficou naquela dúvida do que ele tinha feito. E tem um ponto interessante, porque o Kafka, o Joseph K., os guardas que estavam no quarto dele e o inspetor que o estava interrogando,
nenhum sabia de nada, do porquê que ele tinha sido preso, do porquê que ele tinha sido detido. Nem mesmo as pessoas que o prenderam sabiam o porquê ele havia sido detido. Imagine o próprio Joseph K. Então, toda a narrativa ela vai seguir sem que se conheça quem teria denunciado o Joseph K. A polícia e o porquê de ele tá preso. Só que, apesar disso, o Joseph K. ele centralmente luta. Ele luta a obra toda para descobrir do que diabos ele estava sendo acusado. E de uma forma assim, grotescamente, não dando spoilers, mas é muito triste porque não vai acabar bem para Joseph K. Não tô dizendo que ele não vai descobrir o que ele fez, o que ele fez de errado. Isso aqui fica um parêntese para as pessoas que vão ler, para que não pensem que eu estou dizendo algum spoiler. Isso aqui é uma premissa inicial do livro. Só que de que forma a gente pode encontrar o Kafka também, assim como o Machado, assim como a Clarice, assim como o Philip Roth, tratando da literatura como sua própria vida. A gente pode interpretar não somente essa obra do Kafka, mas também a Metamorfose. Essas duas obras, elas são assim praticamente idênticas no que se refere à ambientação em que o personagem está inserido. Veja, é muito interessante de como que o Kafka ele vai tratar as pessoas e o ambiente ao seu redor. A gente vê muito claramente que na Metamorfose o ambiente era tratado como um nojo hostil. Veja, o personagem principal, no primeiro parágrafo, na primeira linha do livro, havia ele acordou e virou uma barata, literalmente. Veja, isso é horrivelmente horrível. Só que, diferentemente de Metamorfose, em que tudo é tratado com nojo assim, agressivo, em um processo isso é tratado com um nojo assim, elevado ao extremo. Porque, veja, o Joseph K., diferentemente do Gregor Samsa, ele não tinha esse reconhecimento de que ele era um homem nojento, um personagem nojento. Veja, Joseph K. se amava. Ele acreditava que era um homem bom. E a mesma coisa com o Gregor Samsa, que havia virado uma barata gigante. Ele não tinha a consciência de que ele era tão nojento assim. Quantas pessoas entravam no quarto dele para deixar aquele resto de comida podre, elas compreendiam que ele era nojento, mas ele não compreendia. Veja, a parte principal do que a gente compreende do Kafka narrando sua vida são, assim como Philip Roth, são alguns aspectos materiais, alguns aspectos não fictícios que aparecem na obra e que estão presentes na vida do próprio autor. Veja, quando a gente lê a biografia do Kafka, a gente vai compreender que ele sustentou a família. Ele sustentou a família. Ou seja, um homem de honra, um homem muito honrado, que é o Kafka, sustentou a família. E de que forma, como ele vai escrever no seu diário, na sua biografia, que aquilo deixava ele totalmente cansado, totalmente desgastado para tudo. E tem até um jornalista que falou que nos dias de hoje, se o Kafka vivesse nos dias de hoje e escrevesse aqueles diários, ele seria diagnosticado com burnout. Literalmente. Um homem que não vive para nada, sabe? Só que tem um aspecto central nisso tudo. É o caso da forma como o Kafka ele vê o mundo. A cosmovisão, a cosmologia do Kafka, ela não vai mudar. Você pode pegar qualquer obra. Cartas ao Pai, Cartas a Helena, O Processo, Metamorfose. Sempre. O Kafka ele vai tratar a realidade como um nojo hostil. Essa é a obra principal. Assim, diferentemente de Metamorfose, como falei, em que Kafka ele vai deteriorar todo o ambiente, todos os personagens, tudo aquilo à sua volta, para dizer que aquilo de fato não é bom. Entende? Então, Kafka sendo um filho do seu tempo, ele vai transformar tudo isso em uma narrativa literária. Diferentemente da Clarice, que era uma mulher misteriosa, diferentemente do Bentinho, que era um homem
Na verdade, no caso do Bentinho, é meio que metalinguístico, porque eu não posso dizer isso também ao Machado de Assis. Não posso tratar ele dessa forma. Mas é metalinguístico porque eu estou tratando de um personagem que está contido no romance do Dom Casmurro. Veja, assim como o Philip Roth, assim como o Bentinho, a Clarice, eles capturavam aspectos da vida real para transformar na palavra escrita. Assim acontece com o próprio Kafka. Veja, aí vocês podem dizer que isso é comum, mas realmente é comum, realmente é comum. Mas são autores que eu amei, são autores que eu li, são autores que eu gosto muito, então me impactaram de uma forma totalmente diferente. A gente pode ler, por exemplo, deixa eu pegar um clássico aqui absoluto, que é o Fausto do Goethe, é uma obra clássica. Deixa eu ver outra também, uma do Shakespeare, Romeu e Julieta. Veja, são obras que, ao serem lidas, são obras que têm seu valor na literatura, têm seu valor na teoria literária, têm seu valor na teoria filosófica da linguística, de como a gente interpreta cada coisa, cada momento, cada ponto, cada encenação. Só que é diferente. Tem um tipo de literatura que é literatura narrada, que aquilo que o personagem viveu, ele vai, personagem não, o autor viveu, ele vai colocar aqui